Bom dia, queridos amigos e irmãos da Casa do Coração. O papo desse domingo se intitula Conhece-te a ti mesmo. Esta frase, conhece-te a ti mesmo, foi durante muitos e muitos anos atribuída ao filósofo grego Sócrates. No entanto, não foi ele que inventou essa frase, mas essa frase exerceu grande influência no modo dele pensar e agir depois que a conheceu, através de seu amigo Querefontes, que, tendo ido fazer uma visita ao templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, viu numa das fachadas do templo inscrita esta mensagem: conhece-te a ti mesmo. Sócrates ficou encantado com essa filosofia e ficou pensando que tudo aquilo que ele estava sempre pregando estava contido nessa frase, né? Que ninguém pode se melhorar, que era o que ele pregava, sem se conhecer a si mesmo, como ninguém pode modificar e melhorar uma coisa que não conhece. Então, ele se interessou em esparramar essa ideia, a começar por perguntar se as pessoas, as mais cultas, ele escolheu para perguntar a elas o significado de palavras importantes, como moral, ética, liberdade, coragem, e teve a desagradável surpresa de ver que as pessoas não conseguiam dar o significado da palavra, mas apenas alguns, e para algumas palavras, um exemplo dessas que ele perguntou, e nunca a definição. Aí ele pensou, imagina, se as pessoas cultas não conseguem, o que fará a plebe? Que naquele tempo não tinha as facilidades de hoje, de escolas e tudo que temos agora, né? Aí ele ficou bastante desiludido com isso, mas prosseguiu tentando chamar a atenção das pessoas para a necessidade de se conhecerem para poder se melhorarem e assim fazerem um mundo melhor. A nossa doutrina espírita, ela nos ajuda bastante nesse propósito, porque ela nos ensina certas verdades e esparrama também os conhecimentos, os ensinamentos de Jesus. Vamos ver algumas dessas verdades que nos ajudam. Para nós nos melhorarmos, nós temos que melhorar em 3 campos para sairmos da simplicidade e ignorância que fomos criados até atingir sermos um espírito de luz. E esses estágios, o campo, são o campo intelectual, o campo moral e o campo sentimental. Muitas vezes as pessoas se adiantam, que muitas vezes quero dizer, em muitas encarnações, as pessoas se adiantam em 1 ou 2 campos, jamais nos 3 igualmente. E às vezes se distingue demais num campo, deixando os outros 2 sem serem tocados, o que é muito, muito prejudicial, principalmente se esse campo for o intelectual. Outra coisa que nos ensinou, que nós somos criaturas muito complexas, porque nós somos a junção de 2 corpos. O físico que vive na matéria, na 3ª dimensão, e outro, o espiritual, imortal, que vive na 4ª dimensão. Esses 2 espíritos juntos têm que se
se amarem, se compreenderem para poderem crescer. Muitas vezes um domina sobre o outro, o que nem sempre é bom, principalmente quando a parte material domina a parte espiritual. Também ficamos sabendo que nós estamos todos ligados. Ah, eu estava falando que nós somos complexos, né? Sim, porque somos dois corpos num só. Além disso, nós vivemos, quer dizer, nós, todo mundo vive dezenas, centenas, às vezes milhares de encarnações e vai acumulando esses conhecimentos em que em cada encarnação foi um personagem diferente e viveu experiências bem diferentes uma das outras, fica tudo armazenado no nosso subconsciente. Nós não nos lembramos do que fomos e muitas vezes nem o que fizemos, mas os dons que nós temos, as habilidades que nós mostramos, elas revelam em parte o que nós já fomos. E depois existe outra coisa. Nós nunca fomos uma encarnação melhor do que essa que nós estamos agora. Porque nós somos o somatório de todas elas. E, então, esta é a melhor edição nossa, né? Outra coisa que aprendemos com a doutrina, que não há involução. O que isso quer dizer? Se nós atingimos um determinado estágio de desenvolvimento espiritual, por exemplo, nós não retrocedemos, não voltamos a ser as pessoas atrasadas, animalizadas, lá o que seja, né? É assim como, por exemplo, um uma pessoa na puberdade não pode voltar a ser um bebê. Um adulto não pode voltar a ser um jovem na puberdade. E isso também é justamente o que acontece com o nosso desenvolvimento espiritual. No entanto, não existe encarnação sem nenhum propósito, sem nenhum adiantamento, mesmo que seja mínimo. Por exemplo, os natimortos e as crianças que morrem pouco depois do nascimento, elas têm um ganho de experiência assim muito grande, porque este é um dos períodos mais difíceis da encarnação, é o nascimento. Assim, nós vemos que temos muitas e muitas pistas que nos levam mais facilmente a nós podermos meditar sobre o que nós somos, meditando em cada corpo separadamente, para vermos onde é que nós podemos nos adiantar. Além disso, todos nós podemos fazer perguntas a nós mesmos e respondê-las bem sinceramente, bem positivamente, para tentar nos melhorar e assim melhorar a nossa volta e o planeta até. Por exemplo, vamos escolher aqui o campo sentimental, porque é um dos mais fáceis da gente começar, porque ele não nos exige estudos, não nos exige esforço, não, é apenas um trabalho de coração que nós começamos a realizar. Nesse ponto também, né, a doutrina nos ajuda muito. Por exemplo, aqueles que são praticantes mesmo do espiritismo têm por lema ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E o lema também do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Então vou fazer uma série de perguntinhas bem simples para cada um de nós, de vocês e eu mesmo, pensar se nós estamos praticando essas coisas, que é por aí que se começa para se melhorar no campo sentimental, né?
Você tem procurado compreender mais do que ser compreendido? Você tem agido com mais serenidade, mais calma com as pessoas à sua volta? Contou até 5, até 10 antes de responder alguma coisa ou iniciar uma briga? Você tem sido com o próximo delicado, atencioso, né? Assim como você gostaria de que ele fosse com você? Você tem pensado que tudo que você tem na vida, fui eu que conquistei, eu que trabalhei, tá bem, mas foi Jesus que permitiu que você ficasse com isso. A hora que Ele quer, Ele tira de tudo isso. E você não vai levar nada dessas coisas para o outro lado. Então você já pensou que assim como você teve essa oportunidade, você pode ajudar os outros também a terem oportunidades, ou então pode se desfazer de muitas coisas, né, que podem ser úteis para os outros, começar a se desapegar, já você não vai levar nada. Então, para que tanto apego? Né? Essas são pequenas perguntas, mas elas podem se multiplicarem aos milhares para ver se nós estamos tentando, nessas coisas banais de todo dia, que é raiva, ciúme, crítica, tudo isso, para nós pararmos com isso. Vou parar por um dia, 2 dias, uma semana de criticar, por exemplo. Já vai ser ótimo, porque quantas pessoas às vezes são magoadas, ofendidas ou até maculadas com críticas impensadas. Chega de fake news. Bom, isso a respeito do campo sentimental, porque com ele nós começamos a ter misericórdia para com os outros e terminaríamos fazendo o que Jesus disse como primeiro mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uma lembrança. Você se ama? Você se olha no espelho e gosta do que você vê? Mas eu estou gordinha, mas eu estou assim. Não interessa. Esse foi o corpo que você mereceu. Respeite-o e comece a gostar dele, porque se você não gosta do seu corpo, ele também não gosta de você. E você tem mais doença, você tem mais dores, você tem mais dificuldade das coisas. Comece a amar o seu corpo para ver o resultado. É esplêndido. Segundo campo, vamos conversar sobre o campo, o primeiro deles, né? Que é o intelectual. Este campo é muito... Bom, todos são muito importantes, né? Mas este aí tem o interesse maior de que nós não podemos evoluir dentro da ignorância, né? A ignorância é a mãe de todas as doenças, de todos os males. Então, cada vez que nós ajudamos, ou nós ajudamos alguém a sair da ignorância de não saber ler, nem escrever, nem fazer contas, nós estamos ajudando toda a humanidade a se elevar. Quem sabe lá essa pessoa, depois que iniciou isso, não vai ser até um grande cientista. Quem sabe lá, né? Mas esse não é o propósito maior disso aí. O propósito maior é de nós mesmos nos elevarmos. E assim, nos elevando, nós elevamos os que estão na nossa volta e também melhoramos o mundo mais um pouquinho. Porque se não houver estudos, não há avanço na tecnologia.
Não há, e a tecnologia, quando eu falo, eu não estou falando em TVs e celulares e coisas. Isso é muito é importantíssimo. Nós já fomos até a Lua, imagina só. E se fomos, e se temos essas coisas, é porque houve pessoas que estudaram, que se sacrificaram e que conseguiram dar essa melhoria para todo mundo, né? Então, esse é o principal, ah, vamos dizer, meta, é a principal meta nossa de cada vez que nós viemos aqui aprendermos um pouco para sair da zona da ignorância para a zona da luz. Mas se nada fizermos, vai demorar muitas encarnações até que nós alcancemos um nível de conhecimentos que nos tire dessa cegueira, disso tudo. Mas aí nós também podemos fazer algumas perguntas. Você tem aproveitado todas as oportunidades que você teve durante toda a vida, desde criança, para se empoderar do saber, para ficar mais valioso para você mesmo e para sua família, para todos que estão na volta de você com maior conhecimento? Você já viu a situação das pessoas que moram com você ou de seus parentes que têm vontade de estudar e não podem porque não têm facilidades? Será que você não tem um jeito de ajudar essas pessoas? Nós pensamos muito no nosso umbigo, dos nossos filhos, e às vezes dentro da nossa casa nós temos serviçais que estão precisando só de uma mãozinha para irem para frente. E essa mãozinha pode ser um conhecimento que a gente tenha e que ajude a pessoa. Ou então um conselho, uma forma delicada, sem ser ostensiva, de levar a pessoa para um caminho que ela se interesse. Os próprios filhos, né? Vocês que têm filhos, vocês estão vendo se eles estão aproveitando nos estudos, estão incentivando eles a estudar? Não estou falando de obrigar as crianças a estudar música, a estudar balé, a estudar outras línguas, e tudo ao mesmo tempo que a criança não tenha nem tempo de ser ela mesma. Não. Estou falando se aquilo que elas estão estudando está sendo acompanhado, está vendo os proveitos, ela está sendo incentivada, porque é muito importante. As crianças são o futuro da nação e o futuro do mundo. E é nelas que nós temos que depositar os conhecimentos que elas precisam adquirir para mais serem valorizadas, porque tudo que a gente aprende é um investimento que nós estamos fazendo em nós mesmos. Ah, mas eu não vou precisar disso, para que eu vou estudar? Para saber, para ajudar os outros, porque quando nós nos apresentarmos do outro lado, Deus estará interessado sim, se nós ajudamos os outros e tudo, mas Ele vai perguntar: e essa encarnação, em que você progrediu? O que você fez? Ah, eu ajudei muitos outros. Mas você não foi lá só para ajudar os outros, você foi lá para se ajudar. E o que você se ajudou? E aí, o que você responde? É difícil. E tem uma coisa sobre este campo. Este campo é maravilhoso porque ele nos trouxe muitos e muitos cientistas que deram uma alavanca no mundo, de tal modo que a gente já tem por exemplo, o celular que contém tantos aparelhos. Neste aparelho pequenininho, ele é tudo, né? Temos a televisão, temos tanta coisa, até já fomos à Lua. Mas, ao mesmo tempo,
Nós temos cientistas que se sacrificaram a vida inteira só para melhorar, descobrir a causa de doenças, outros para aumentar a produtividade e a defesa das plantas, outros para melhorarem a natureza aqui e ali, ou para descobrir os segredos delas. E é graças a essas pessoas que nós estamos agora num mundo bem diferente do século passado. Não precisa ir lá longe, não, é do século passado. Nós já temos coisas que eles não tinham, né? Então, essa é a grande maravilha de nós nos fixarmos, fixar o nosso interesse em nos ilustrarmos. Mas existe um perigo muito grande aí, porque pessoas muito ilustradas e muito inteligentes, mas que não desenvolveram a parte da moral e não desenvolveram a parte sentimental, são esses tiranos, esses déspotas, esses que, chegando ao poder, eles se interessam por ter fortuna, seja de que jeito for, né? Não interessa, não tem moral, não tem sentimento, né? Depois da fortuna, eles querem a fama. E é assim que eles escravizam povos, que eles são uns tiranos que fazem a infelicidade de nações inteiras. Então, existe este perigo. Mas, graças a Deus, estes são poucos, tanto que podem até ser citados, enquanto que os outros, os que são ilustrados para o bem, são tantos e tantos e tantos que é difícil nós enumerarmos uns e esquecermos de outros com igual importância. Quanto ao terceiro e o último grupo, eu deixei por fim, porque ele que forma a nossa verdadeira personalidade, que é o campo da moral e dos bons costumes e dos direitos e deveres. Este tem sido muito descuidado. Todo mundo gosta de tirar vantagens e de achar, não faz mal, é uma coisinha pequenininha. Mas de pequeno vai a grande. E quem não ensina os seus filhos a falarem a verdade, quem fala a verdade não merece castigo, né? Ensinarem os seus filhos a ter disciplina, a respeitarem as leis, seja leis, regulamentos, regras, seja lá o que for. Porque sem isso, a vida se torna um caos. E do caos vai para desarmonia, desordem, e aí temos o crime, temos várias coisas, né? E aí já é tarde. Então, essa parte da moral, da ética, é uma parte importantíssima. Tanto é que os países mais adiantados, os de primeiro mundo, eles primam por essa parte, né? Porque assim vão todos. Para que são feitas as leis? As leis são feitas para nos proteger uns dos outros e até de nós próprios. Ora, a lei de que não pode beber antes de dirigir, ela está protegendo a própria pessoa em primeiro lugar, né? E também protegendo os outros. Mas as pessoas, eu vou tomar só um golinho e nunca me fez mal. Nunca fez mal enquanto não estiver numa hora de preocupação e de estresse dirigindo. Ou então a pessoa nem tem essa preocupação, vai loucamente embalada no álcool e mata as pessoas e está com a vida estragada. As leis são feitas para nos protegerem. Proteger uns dos outros e proteger um país do outro. Mesmo assim, não adianta, olha, as guerras que existem por aí, as guerrilhas, as revoluções, essas coisas todas, né?
porque não obedecem. Enquanto isso, os povos de primeiro mundo, se estão lá, é porque eles obedecem às leis. Não vou dizer que todos sejam santinhos, mas estes que não são santinhos, né, é a consciência deles, mas a maioria do povo é honesta, se vive em segurança. Muitos deles já estão na era da regeneração. Nós é que estamos aqui atrasados lá para trás, né? Porque ainda não demos a todos as condições necessárias dentro deste campo mesmo, né? Que é os direitos e os deveres. Tem muita gente que é bem desprotegida de todos os direitos, mas ela tem que cumprir suas obrigações, mas ela não tem direito ao que outras têm. Então, este campo é um campo que nós podemos trabalhar e muito, cada um de nós. Ah, não vou mudar o mundo só porque eu faço aqui em casa, tudo é bem arrumadinho. Vai sim. E o exemplo que a gente dá? E as coisas que a gente pode ensinar? Quanta coisa que nós vemos de errado. Ah, não é minha obrigação, não vou me meter. Está errado, é obrigação sim. Nós somos todos um só. Assim como os peixes estão na água, todos ligados pela água, nós no mundo estamos todos ligados por energia. Nós estamos tão ligados que basta a gente não gostar de alguém, pronto, já tem uma linha de ligação com essa pessoa. Gostou da outra ligação. Nós estamos todos ligados. O que acontece aqui ressoa lá na Ásia. Ah, isso é exagero. Não é exagero, não. É que a gente não sente, mas de um passa para o outro, que também está de acordo, e já passa para o outro essa energia, e se esparrama. Então, é obrigação de todos nós estar prestando atenção a tudo que está na nossa volta e consertar tudo que nós pudermos se a gente quer melhorar o mundo. Eu acho que já enchi a paciência de vocês com tantas reflexões, mas isso é ótimo, porque não é só para hoje para refletir. Desculpem. É para refletir e começar a mudar para o resto da vida. Meus queridos, um ótimo domingo para todos nós, um beijo no coração e até o próximo domingo. Tchau!